Olá, tudo bem? Começa agora o programa Conexão Legislativa. Hoje eu converso com o Diva Zito, que é presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil da OAB São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora, seja bem-vinda. Olá, é uma imensa satisfação estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Olha, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre um tema que, inclusive, a senhora falou nas redes sociais, sobre a abolição inacabada. O que significa isso? A abolição inacabada significa o dia 14 de maio, que quando todos os escravizados que foram beneficiados com a Lei Áurea se encontraram em situação de abandono. Por quê? Não foi feita uma transição de situação de forma a garantir aos ex-escravizados alguma forma de manutenção de suas vidas, de suas famílias, muito embora bem antes desta data, a maioria dos escravizados já se encontravam em situação de liberdade, tinham suas famílias constituídas, tinham a forma de garantir o seu sustento, mas, no entanto, em momento algum, foi reconhecida a contribuição da população negra para a construção das riquezas e dos privilégios de alguns, e que gozam deles até o dia de hoje. Porque o legado que a escravidão nos deixou foi esse racismo estrutural e institucional que ainda permeia a nossa sociedade. Quando se fala, então, desse processo inacabado, né? Então, nós temos já tantos anos depois desse momento histórico de mudança, né? Que seria, né, a valorização da vida, a valorização da pessoa, ainda não acontece, né? Como hoje, a gente pode falar de escravidão, a gente pode falar do negro ainda escravo, mas de uma outra esfera. O que acontece, essa abolição inacabada, ela, na atualidade, nos obriga a combater as sequelas decorrentes do longo período de escravização e busca-se a construção de uma sociedade um pouco mais equânime, diversa, porque o que acontece, o que marca no nosso país, o Brasil ele é marcado pela desigualdade racial, que são as práticas de racismo. O racismo é que faz com que a nossa sociedade seja tão desigual, nem um pouco plural, e isso ainda é o reflexo dessa abolição inacabada. Ela até hoje, ela ainda atua através das práticas do crime de racismo, ela ainda traz essa sequela para os dias de hoje. E por que é importante trazer esse tema para a sociedade, para a discussão? Né? Inclusive, a senhora participou de uma live falando sobre isso. Ou seja, abrir o leque dessa conversa para o maior número de pessoas da população. Nós temos um problema, Priscila, que é histórico. A nossa história não foi contada da forma adequada. O protagonismo da população negra foi apagado. E, por tal, esses reflexos, nós só temos o conhecimento do quê? O negro foi trazido para o nosso continente, aqui ele trabalhou de forma forçada e, em um determinado belo dia,
foi graças à benesse da princesa Isabel, foi dada a esses negros a sua liberdade. Não se mostra em tempo algum que o negro trazido para cá de forma forçosa, ele trouxe a sua contribuição cultural, ele trouxe a sua contribuição na matemática, na medicina, em outras áreas, porque ele tinha esse conhecimento e passou a aplicar aqui de forma forçosa, sem nenhum tipo de remuneração, só trazendo seus conhecimentos, só trouxeram benefícios ao seu escravizador. E diante disso, é importante essa discussão, mas essa discussão ela tem que partir da educação, da demonstração da importância que tem que tem a população negra na construção da nossa sociedade. Enquanto isso não for reconhecido, nós sempre estaremos num patamar abaixo daqueles que desfrutam dos benefícios do trabalho que foi imposto, do trabalho forçado imposto à população negra. Por quê? Porque como é que nós podemos ser reconhecidos como contribuidores da evolução e do crescimento dessa sociedade, se a sociedade não nos reconhece como tal? Nós continuamos desde a abolição da escravidão, nós continuamos a ocupar os postos precarizados de trabalho, a nós foi proibida o acesso ao estudo, foi proibido o acesso à aquisição de terras. Então, se você não tem as oportunidades iguais para ocupar os cargos de liderança, os cargos políticos, os cargos como diretor ou CEOs de empresas, tanto no âmbito público como privado, você não é visto. A ascensão do negro na nossa sociedade ela é limitada aos cargos de subalternação. Não nos veem em outros espaços, não nos dão oportunidade em outros espaços. Criticam até as políticas públicas que podem vir, que tendem a favorecer a população negra que busca a sua equidade. Nós não pedimos privilégios, não queremos privilégios, mas sim queremos o direito a oportunidades iguais. Então, essa é a situação que enfrentamos hoje. Não existe diversidade. A diversidade, ela é limitada, é aquela história. Convidam-nos para o baile, mas não nos tiram para dançar, porque é a inclusão da população negra nesses espaços de decisão e de poder, que ainda não conseguimos atingir na plenitude. A OAB, né, então, por meio da comissão pela qual a senhora é presidente, né, a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, ela traz também, essa comissão traz essa questão à tona, e de que maneira? Né? A senhora falou da questão da educação, de proporcionar a educação, a igualdade, equidade para todas as pessoas, né? Claro que com destaque para a população negra. Mas de que maneira a OAB, o trabalho que a senhora faz nessa instituição, atua para a mudança dessa realidade? O que eu posso iniciar contando a você é que a nossa comissão ela foi criada para que ela investigasse, pudesse apurar os fatos desse crime de lesa à humanidade que tanto prejudica a presença da população negra na sociedade brasileira. E, diante disso, a OAB procura, é a única instituição
da sociedade civil que tem a preocupação de cuidar desse tema, de tratar desse tema. E, a partir daí, nós discutimos as políticas públicas de ações afirmativas para a inclusão da população negra nos espaços aonde ela ainda não é aceita. A OAB São Paulo, ela, nessa atual gestão, ela promove a inclusão da advocacia negra. Somos 7 conselheiros negros ocupando cargos de presidente e mesmo vice-presidentes de comissões. Não só as comissões temáticas, como é a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil e da Igualdade Racial, mas também de outras temáticas. E muitas pessoas não entendem o porquê da OAB discutir esse tema. Por favor, não é um tema de interesse social, não é um tema que garante o Estado democrático de direito, por que não ser tratado no âmbito da Ordem dos Advogados? E também, recentemente, em 14 de dezembro, foram aprovadas as cotas raciais de 30% de advogados e advogadas negras ocupando cargos no conselhos, nas diretorias, e isso é uma ação afirmativa. É uma ação de política pública que reconhece a necessidade de se equilibrar e de se oportunizar à advocacia negra a sua participação na advocacia. Então, a sua efetiva e brilhante demonstração dentro dos espaços da nossa instituição. Então, com a promulgação desse provimento e a regulamentação, a partir das eleições agora de 2021, as chapas concorrentes deverão ser compostas de, no mínimo, 30% de representantes da advocacia negra. Então, é um grande passo. Essa é uma das grandes proposituras da OAB, é o reconhecimento da advocacia negra compondo o atual cenário que vivemos, porque a partir do momento que se oportuniza a possibilidade da advocacia negra sair da invisibilidade, é o reconhecimento da sua valorosa contribuição dentro da instituição. E, além disso, também eu posso fazer um destaque que a OAB, a capilaridade de sua atuação não pode ficar distante de uma medida que garante a aplicação dos direitos iguais, que garante o Estado democrático de direito. É isso que a nossa instituição procura promover e cumprir. Doutora, quando a gente fala dessa questão ainda do preconceito racial, a gente pensa muito nas camadas mais baixas e vulneráveis, né? E até a questão da educação, da cultura. A senhora é a presidente de uma comissão de uma das organizações mais importantes do país, que é a OAB, né? Uma organização que cuida dos direitos da população e a luta também para que não haja irregularidades no país. Ainda assim, advogados, uma profissão muito respeitável, enfrenta dificuldades por conta do racismo, por conta da questão da cor da pele. Isso ainda acontece nas esferas mais altas, até da justiça? Sim. Veja bem, o racismo é estrutural, ele está na estrutura da nossa sociedade. E por que, como não vai estar nas instituições? Veja bem,
Quantos advogados, quantos juízes, desembargadores negros nós temos? Sendo que a nossa população representa mais da metade da população do nosso país. Então, nós temos um grande número, uma grande massa populacional, mas que a ela não é permitida o acesso a determinados espaços. A academia não reconhece a participação e a contribuição da população negra, como eu falei no começo. Então, são poucos os negros que ocupam os espaços na academia. Isso, por sorte, está mudando, porque a nossa juventude, graças às cotas nas universidades, está ocupando espaços aonde não nos queriam anteriormente e está demonstrando a sua capacidade de resistência e de insistência. E hoje nós temos um número considerável de mestres, doutores, pós-doutores, que estão aí e lutando para a erradicação desse racismo estrutural, buscando ocupar alguns espaços aonde nunca fomos vistos antes, ou se ocupando esses espaços em um número muito diminuto. No judiciário, qual o número de juízes? Não existe nem essa avaliação. Qual é o número de juízes negros? Qual é o número de desembargadores? Se eu não me engano, atualmente são 3 desembargadores negros, num colegiado muito, muito grande. Nós temos o quê? A falta de representatividade da mulher negra nesses espaços. A representatividade da mulher já é pequena. Da mulher negra, então, é inexistente. No nosso estado, nós não temos uma desembargadora negra. Então, esse é um problema da estrutura da nossa sociedade, que precisa ser corrigido. E o racismo, sim, ele está em todos os ambientes. Não só no judiciário, não só na advocacia, mas também nas áreas médicas, na engenharia, em qualquer outro campo. Estamos sempre em números menores, números pequenos. Muitas das vezes, as pessoas utilizam a colocação de que não nos adequamos a determinadas vagas, não nos adequamos, não é a nossa imagem, não dessa forma direta, mas sabemos muito bem que não é a nossa imagem que querem ver ali. E por isso o racismo permeia as relações, tanto de trabalho como de estudo, para a população negra. Atrapalha e atrapalha muito. Doutora, a senhora também é presidente do Movimento da Mulher Negra Brasileira, né? E nós sabemos que nesse momento de pandemia, a vulnerabilidade da mulher negra, né, pobre, né, que mora na periferia, nas comunidades, se demonstrou agressiva e muito triste, né? As mulheres acabaram tendo impacto maior durante essa pandemia. Eu queria que a senhora falasse um pouco, porque essa abolição, né, inacabada e a influência da mulher, e o papel da mulher negra em tudo isso. Essa questão da pandemia praticamente, eu considero, como um genocídio autorizado, porque foi a população que mais sofreu e está sofrendo é a população negra. E ela na figura da mulher negra, porque a mulher negra, aconteceu com a mulher negra a mesma coisa que aconteceu com os escravizados quando do 13 de maio. Por quê? Com a decretação da pandemia e também do lockdown, o que aconteceu? As mulheres negras ficaram à mercê de seus empregadores, que não as queriam em suas casas, porque elas
morando na periferia, fazendo uso do transporte público, não tendo recursos para cuidar de forma plena de suas saúdes, não as quiseram mais em suas casas. Então, muitas mulheres foram afastadas dos seus postos de serviço, que é o trabalho doméstico, com o simples agradecimento e com a promessa que, passada essa pandemia, elas voltariam a ocupar esses espaços, esses postos de trabalho. E aquelas que foram mantidas nos postos de trabalho, o que aconteceu? Elas corriam o risco diário de se contaminarem, saíam de suas casas preocupadas com seus filhos que não estavam indo para a escola, que não tinham equipamentos para acompanhar o ensino, porque essa preocupação não aconteceu. Muitas das casas têm 4, 5 crianças e um único celular para acessar as aulas. A promessa de cessão de equipamentos até hoje não foi cumprida, até hoje não chegou a esses lares. Então a população civil, a população negra, se viu abandonada da mesma forma que ela se encontrava no 14 de maio. E esse é o reflexo dessa abolição inacabada até hoje. Com relação à participação da mulher negra nesse processo, ele é muito importante, porque a mulher negra foi a primeira a ocupar postos de trabalho fora do lar, porque a ela coube a obrigação de garantir o sustento de seus filhos, de seus companheiros, porque seus companheiros não eram aproveitar, a força de trabalho de seus companheiros não foi aproveitada após a abolição, porque foram trazidos representantes de outros povos para ocupar os postos de trabalho deixados pelos negros. E com remuneração, diferentemente do que aconteceu com os escravizados. Então, restou à mulher negra sair e ocupar e trabalhar fora de casa. Então, o processo do feminismo já iniciou com a mulher negra. E isso não é reconhecido, isso não é visto. Porque ela teve que garantir a comida, o abrigo de sua família com o seu trabalho. Era a única que a sociedade aceitava, que garantiu, a sociedade da época, garantiu o posto de trabalho, que era cozinhar, cuidar de crianças, lavar roupas. E foi a mulher negra que coube essa garantia, como até hoje, na maioria das vezes, é ela que se vê obrigada a garantir o sustento dos seus filhos, de seus companheiros, que não são aceitos e bem recebidos no mercado de trabalho. Doutora, nós estamos falando então sobre a abolição inacabada, né? E como então, o que é necessário para que esse processo seja concluído com sucesso? Educação, diversidade e inclusão. Esse é o tripé necessário para que possamos tentar, né? Tentar, porque depende muito do compromisso de cada um, erradicar os reflexos desse racismo que permeia a nossa sociedade. Então, são as práticas de educação, a valorização da educação, o acesso à educação, de todos à educação. Também termos nos nossos postos de trabalho, aceitarmos a diversidade. Aquela pessoa que não me representa fisicamente ou até comportamentalmente, mas ela tem uma contribuição. Ela tem a necessidade de contribuir, ela tem a possibilidade, a necessidade não, desculpe, a possibilidade de contribuir e contribuir muito para a evolução de alguns
segmentos da nossa sociedade, e a inclusão, porque não adianta ter um representante da raça negra num espaço aonde ele faz o teste do pescoço e não vê os seus iguais ali. Esse tripé que nós precisamos fortalecer. Porque aonde não tem diversidade, não tem inclusão. E daí não conseguimos avançar. A partir do momento que perceberem que a diversidade ela só traz contribuições benéficas, porque você tem uma gama diversa de pensamentos e de comportamentos a serem discutidos, as empresas atingirão o seu propósito de forma muito mais rápida e muito mais consistente, porque ela estará atingindo a todos os níveis da sociedade, a todas as pessoas da sociedade, e trará também o interesse de conhecer melhor o trabalho desta ou daquela empresa, deste ou daquele segmento, na área de trabalho. Por quê? Porque você se verá naquele espaço, você identificará a predisposição daquela empresa em cuidar e atender às suas questões. Enquanto isso não acontecer, enquanto o racismo continuar à frente de toda e qualquer possibilidade de inclusão, de equidade, a nossa sociedade continuará sendo uma sociedade doente, essas questões continuarão a ser discutidas e se apresentarem na frente de qualquer evolução ou de qualquer proposta que venha a beneficiar a sociedade. Esse é o meu entendimento. Bom, eu quero agradecer, né, essa conversa, essa aula que nós temos cada vez que conversamos com a senhora, poder saber um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, e daí cada um com um pouquinho mais de consciência, mudar realmente essa situação, de pouquinho em pouquinho, né, presidente, vamos ver se a gente consegue mudar essa realidade que é tão dura e tão difícil. Eu conversei então com o Dimas Zinck, presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil da OAB São Paulo, também presidente do Movimento da Mulher Negra Brasileira. Muito obrigada, viu, presidente? É sempre um prazer estar aqui com você e ter a oportunidade de ampliarmos essa discussão e trazer à tona a atenção, a necessidade de atenção e de cuidado e principalmente de união, porque na sociedade nada se muda sozinho. Então precisamos sim de um reconhecimento melhor, de uma atenção melhor à questão racial, mas também precisamos da parceria de nossos aliados. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez. Muito obrigada. Bom, o programa Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.